Amigos corretores, amigas corretoras, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. De vários programas que estamos falando até agora, você acompanhou inúmeros casos excelentes que provavelmente já tiraram inúmeras dúvidas do corretor de imóveis, da corretora de imóveis. Hoje não pode ser diferente, vamos falar de um tema também corriqueiro que é a garantia real em imóveis. Para tanto, estou aqui com um especialista em direito imobiliário, advogado Luiz Antônio Rocha. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença novamente aqui em nossa casa. Eu que agradeço, doutor Paulo, a diretoria do Cresce, todos os amigos aí, essa oportunidade aí de expor um pouco aí do nosso conhecimento e ajudar sempre aí nos amigos aí da profissão. E vamos expor com uma surpresa, a continuação do último programa do Dr. Luiz. Continuação. Porque no último programa a gente falou sobre a exoneração do fiador, correto? Aí a gente falou uma pergunta, um caso prático que foi lançado sobre a questão de dupla garantia. Que eu até comentei aqui que é um problema, né? O fiador, ele vem, se apresenta como fiador, você coloca no contrato lá, fulano de tal, fiador de cicrano, que é cicrano, não é ciclano, tá? Porque as pessoas escrevem ciclano, é cicrano, que se diz, e aí ele coloca apresentando um imóvel como garantia. E nós sabemos que isso é crime. É crime, dupla garantia. E se corrige facilmente substituindo uma palavra. Para não ficar aquele buraco, nós então agora vamos falar para os senhores sobre a garantia de caução real em imóveis. Se você não assistiu o programa que o Dr. Luiz participou sobre fiador, para o vídeo, volta lá e assiste que é muito importante, ok? Então vamos lá. Dr. Luiz, locação com garantia de caução real em imóveis. Como funciona? Esse caso da garantia em caução, né, que a gente chama a caução do imóvel, no meu modo de ver, é a melhor garantia se você tem em base o recebimento pelo locador, o adimplemento dos valores devidos. Por quê? Nesse caso, diferente do fiador que responde com os seus bens ao tempo do inadimplemento, o caucionante ele responde com o bem que ele deu em garantia. Ele vai dar um imóvel em garantia, né, no caso específico, pode ser um móvel também, mas o mais comum é ser imóvel. Ele vai dar esse imóvel como garantia, vai ser feito um registro junto à margem da matrícula, né, no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Isso vai assegurar um futuro recebimento do locador, no caso de inadimplemento do locatário. E com uma situação dessa, estando averbado, não pode mais mexer no imóvel. Não pode vender, não pode fazer nada. Não. É o que a gente fala. Poder ele até pode, mas aí quando a pessoa que for comprar vai pedir a matrícula, vai ver que vai estar gravado lá que o imóvel X foi dado em garantia para a locação, que vai perdurar até tantos meses, até a data de tal, vai estar tudo especificado no registro. Por isso que a gente sempre frisa que tem que haver o registro, né? Tem que fazer um registro para dar publicidade para todas as pessoas. E aqui nós chegamos num ponto jurídico muito crucial, a questão da fraude de execução. O que é a fraude de execução? Para aquele que não tem um conhecimento jurídico muito profundo, me entender. A fraude de execução é uma situação na qual o devedor ele não está adimplindo com determinada obrigação, há uma propositura de uma ação de execução em cima dele, e neste interregno ele começa a dilapidar o seu patrimônio, de forma que ele fica insolvente, ou seja, ele não tem mais patrimônio para pagar aquela dívida. Essa é a fraude à execução. Doutor Luiz, nós sabemos aqui, as súmulas do STJ, inclusive, que a fraude de execução, no processo de execução, ele começa apenas no procedimento de execução, não de conhecimento. Logo, antes de uma propositura de ação, também, em tese, não teria fraude de execução. Nesse caso aqui, averbando na matrícula de imóvel a qualquer momento a venda geraria uma fraude de execução e, sem essa averbação também, poderia pedir a fraude de execução a qualquer momento? O que o senhor acha? Qual é a sua opinião sobre o caso? É unânime, logicamente, se já estiver correndo a ação e ele vender o imóvel, se tiver registrado, é lógico que a pessoa não vai comprar o imóvel, não vai conseguir adquirir, mesmo porque não dá nem registro junto ao cartório. Na hora que a pessoa chegar com a sua escritura, o seu contrato para registrar, o cartório vai devolver, não vai fazer o registro. Esse é o primeiro ponto, né? Aí, logicamente, vai ter uma fraude, ele tentou fraudar uma execução.
Se não foi feito esse registro da caução que foi prestada e a pessoa vende o imóvel, você consegue até desfazer, mas é um pouco difícil, né? Porque aí você vai ter que comprovar que teve mesmo a má-fé e tudo mais, aí vai entrar administrador, por que que administrador, o proprietário não fez o registro? Aí a pessoa que comprou também não tinha essa publicidade, não tinha como saber, né? Quer dizer, já vai gerar um problema muito grande. Vai ter que fazer o levantamento de saber aonde que foi o erro. Onde foi o erro. Porque, como eu disse, eu como comprador de boa fé, eu chego, vou comprar um imóvel, vejo que não tem nada gravado, eu vou e compro um imóvel, ponto. Aí depois de alguns meses, chega uma notificação na minha casa dizendo, não, mas esse imóvel aqui foi dado como garantia. Não, mas eu não estou sabendo, não tem como, não tinha registrado, estava tudo certo o imóvel. Ou pior, foi dado, né? já foi apresentado com penhora. Pior ainda. Pior. Pior ainda, quer dizer, é um negócio bem complicado, por isso que a gente fala, tem que ter o registro. Se não houver o registro, o problema é muito grande e a chance de não recebimento é grande também. Porque a pessoa que comprou de boa fé não vai poder também ser lesada, né? Exatamente. Aqui, e aí é uma coisa que muitos proprietários às vezes não entendem, que nós vamos pesar, o juiz, na verdade, vai pesar as coisas, né? O que vai fazer, o que eu vou fazer valer? Essa situação de boa fé do cara que adquiriu ou a má fé do cara que vendeu? O cara que vendeu também foi de má fé. Foi má fé, porque ele já sabia que tinha dado em garantia e vendeu, mas só que aí foi o que o doutor mesmo falou. Vai ter que balizar isso daí, e é complicado. E é um risco grande. É um risco grande. Porque o juiz vai decidir com base no que ele está vendo na hora. Não existe uma coisa exata que ele vai decidir daquela forma. Então, é um problema. E agora vamos pensar assim, o problema para o corretor de imóveis que fez essa venda e não viu isso. Então, mas aí, e se o corretor não sabia? É um corretor fora dessa imobiliária, onde está a locação. Foi o proprietário que deu esse imóvel em garantia. De repente ele passou para um outro corretor vender, que ele nem está sabendo também. Aí tem que comprovar que ele sabia, que ele teve má fé. Sempre a gente tem que comprovar a má fé e a boa fé, para saber quem que vai ser o causou, né, esse dano. E que ele também não tinha condições de saber, Não né? tinha condição não de tem saber. processo. Não agora... tem processo, não tem gravame no imóvel, não tem nada, não Já tem era. como ele, Agora, ele por exemplo, vendeu o imóvel, ponto. Agora, por exemplo, tem gravame, não tem agravame na matrícula de imóvel, mas nas pesquisas apontam que há uma ação distribuída, o cara está pedindo a penhora do imóvel que foi dado como garantia. Então, Aí... não, isso daí não geraria em tese a má-fé dele. Porque ele vai olhar e falar, uma ação pode virar uma execução? Todo mundo sabe que pode. Mas não necessariamente. Mas aí, não necessariamente, se a pessoa for lá e pagar. É muito subjetivo, né? É subjetivo. É uma análise muito subjetiva. É bem complicado. Corretor, tome cuidado sempre com essas situações, mas vocês veem que é uma análise muito subjetiva. Não tem como você apontar que isto vai gerar aquilo. Não tem. Uma análise totalmente subjetiva. Pode ser, você pegou lá, tem uma ação, não tá acabou de distribuir a ação, a gente sabe que a execução vai demorar anos, mas ele sabe que pode transformar numa ação, numa execução. Essa ação de conhecimento pode ir para uma execução. Então é melhor, esse imóvel aí eu não vou trabalhar com ele, porque enquanto não solucionar esse caso aí. Aí tem aquilo também, às vezes, mas eu estou vendendo esse imóvel para pagar a dívida, para isso que eu estou vendendo imóvel. E aí? Vai fazer o quê? Que problema, né? É um problema Que problema grande. que o cara se arruma, né? Temos alguns casos práticos que nós tiramos aqui de umas perguntas da TV Cresce. Doutor Luiz, vamos ver o que o senhor consegue nos ajudar. O fiador, ele pode apresentar um imóvel como garantia, que é justamente o que a gente já falou no outro. Então vamos endossar para que fique claro. Certo, novamente. O fiador, ele apresenta uma garantia que não é real, é fidejussória que nós chamamos. Ele responde com o seu patrimônio, diferentemente do caucionante, que ele vai entregar um imóvel e vai responder com aquele imóvel. É uma garantia real. Aí quer dizer, uma não se confunde com a outra. Vamos lá, doutor Luiz. Próximo caso. Se não houver registro na matrícula do imóvel, ele pode ser executado? O registro, a gente tem que tomar em base que o registro é o principal que você tem que fazer nesses casos de caução do imóvel, do caucionamento. Você tem que pegar e fazer o registro. Se não houver o registro, logicamente você vai pedir a penhora do bem. Então não há problema nenhum. Mas a obrigatoriedade do registro pode causar algum problema aí para o administrador ou para o corretor, que é o responsável pela alocação.
porque a lei já descreve que tem que ser feito até para ser oponível, né, erga omnes e dar publicidade aí a essa caução, para não gerar os problemas que nós falamos agora há pouco, da pessoa, mas a pessoa comprou de boa fé, será o proprietário vendeu de má fé, mas será que foi má fé mesmo? Ou ele vendeu para pagar a dívida? Aí começa esses imbróglios aí que a gente não quer alcançar. Ou seja, não que não pode executar, mas pode gerar problemas. Pode gerar problemas. Porque a execução, simplesmente você vai mostrar o imóvel, esse imóvel foi dado em garantia. Foi feito o registro? Ah, não foi, mas ele foi dado em garantia. Se não tiver vendido para ninguém o imóvel ainda, a gente consegue executar. Mas o problema é se chegar lá e já vendeu para outro. Tá? Tem outra pessoa na matrícula, aí você vai fazer o quê? Vai ter que citar outra pessoa que a gente nem sabe quem é, de onde é que é. De repente já vendeu para um, já vendeu para outro, já passou em várias mãos. Olha que problema. Vai ter que indenizar todo mundo. Olha que problema se gera por conta de não querer gastar de fazer um registro. Porque geralmente, por que o proprietário não faz o registro? Porque ele não quer gastar. E então, quanto se gasta? Pouquinho? R$100? Não, o valor até que é um pouquinho, não é só isso não. Mas o problema é, quem apresentou a garantia tem que fazer o registro, que é o certo. O calcionante ou o locatário, que são os responsáveis pela garantia, tem que pagar o registro. O que eu falo para o proprietário? Proprietário, essa aqui é a sua garantia. Não é melhor você pagar, que eles estão falando que não tem dinheiro e não vão fazer agora, vão fazer depois? É o ideal. Proprietário, pega o documento, vai lá e registra. Até porque quem é o principal interessado? O interessado é o proprietário. O proprietário tem que fazer. Ah, mas ele teria que fazer. Tudo bem, mas só que se ele não vai fazer, porque é contra ele. Você prefere ficar sem garantia, por causa de, às vezes, R$1.000, né? Alguma coisa... Tudo bem, R$1.000 é dinheiro? É dinheiro, mas ele tem que estar garantido. E se o calcionante vender o imóvel amanhã? Aí ele... já não vai ter garantia. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Não faz mal para ninguém. Vamos lá. No próximo caso, como se procede a baixa ao final da locação? Como que eu dou baixa nisso daí depois? A baixa é bem simples. Quando se termina o contrato de locação, né, que não vai ser por prazo indeterminado, é feito um termo de rescisão do contrato. Aí com esse termo, entrega de chaves e tudo mais, a gente faz um ofício, né, simples lá ao oficial de registro de imóveis, todo mundo assina, né, o locador, locatário, todo mundo assina e leva-se no registro de imóveis. Aí ele vai lá e vai dar a baixa dessa caução. E tem custo? É bem simples. Tem um custo, mas é bem pouquinho. Esse aí é pouco. Esse é pouquinho. O registro principal é que é um pouco mais caro, mas para tirar é mais barato. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Locação em Foco. Acredito que agora você tenha te esclarecido todas as suas dúvidas e esteja pronto para trabalhar com esta modalidade de garantia, que ela é muito boa. Dr. Luiz, agradeço mais uma vez a sua participação. Fique à vontade aqui para deixar contatos. Eu agradeço, os contatos devem estar aparecendo na tela. Eu agradeço a todos aí, espero ter ajudado aí os amigos corretores e advogados e quem esteja acompanhando aí os nossos programas. Chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco. Não perca as próximas edições de nosso programa e foco nas locações.